Here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Pepuno? Vídeo você bom. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom dia, cá estou eu, sentada aqui. As crianças foram para a escola, o Iac foi levar. A Kiara tá comigo aqui em casa. Para quem não sabe, a Kiara não frequenta o Vertete, a creche ainda. Vocês viram aí, né, no começo do vídeo que nevou de novo, tá frio. A gente tá no comecinho de março, então a neve voltou, o frio, né, tá frio. E eu fico, claro, muito devagar, muito lerda. Fico com preguiça, eu fico sem ânimo pra fazer as coisas. É muito difícil de manhã cedinho levantar da cama. Enfim, eu recebi muitos pedidos para fazer um vídeo falando aqui da minha experiência aqui para vocês com gestação, com a minha gestação, com parto, como foi ter filhos aqui na Croácia, se eu tive as 3 na Croácia. Então eu vim aqui compartilhar aqui essa minha experiência com vocês. Vamos lá então. As minhas 3 gestações foram diferentes. O mesmo médico me acompanhou e fez o parto das 3. Só que na minha primeira gestação, ele ainda não tinha a maternidade dele particular. Ele tinha uma clínica particular para acompanhar a gestação. Então, a minha primeira gestação, que foi a da Luana, eu fui acompanhada por esse médico que fala inglês. Na época, eu era muito insegura quanto ao idioma croata e eu não me sentia bem, então a gente se comunicava no inglês. Então ele fala inglês, até hoje ele fala inglês, a equipe dele que trabalha nessa maternidade fala inglês. Só que na época ele fazia os partos no hospital público. A gravidez da Luana foi complicada, foi mais difícil, porque foi nessa fase minha de adaptação aqui na Croácia. Eu já tinha problemas com a família do Iac. Na época, nessa clínica onde o médico me acompanhava, as enfermeiras que trabalhavam lá me viam como maluca por causa da situação com a minha sogra. O médico que me acompanhava, ele já tinha percebido o que a minha sogra era, então ele não dava ouvidos à sogra. E ele até, aliás, me ajudava bastante, me apoiava bastante. Para quem não sabe a minha história com a sogra, eu vou deixar um link na descrição para vocês entenderem. Então, durante o acompanhamento da gravidez da Luana, as enfermeiras que trabalhavam na antiga clínica desse meu médico não falavam inglês assim tão bem. E eu tinha medo de falar croata. Então, eu tive muito problema com a comunicação. A gravidez da Luana foi complicada porque eu tive que fazer bastante repouso. Eu vivia na base dos calmantes para gestante por causa do estresse que eu tinha na época, com a sogra. Então, foi bem difícil. A gestação foi assim, não foi tão tranquila por causa do estresse, mas a Luana nasceu com saúde. A Luana nasceu com 51 centímetros e 3,7 kg. Foi de parto cesariana, porque quando tava quase no finalzinho da gravidez, a Luana não tinha mudado de posição. O médico
o médico tentou vários métodos para fazer a Luana virar. Eu fiz um monte de exercício e nada acontecia. A Luana ficava sempre na mesma posição. Daí a gente marcou uma cesariana. Chegando lá no dia do parto, nesse hospital público, foi tranquilo porque o meu médico estava comigo o tempo todo. Ele estava me apoiando o tempo todo, mas a equipe era grossa, não falavam inglês, então eu também tive problemas com a comunicação. A anestesista foi super grossa, ignorante, azeda, mas o meu médico, como disse, estava lá, né, e me deram anestesia geral e a Luana nasceu. Bom, nos hospitais públicos, nas maternidades, na maternidade pública aqui, um quarto com 3 mamães. Já tinha 2 mamães lá, se recuperando da anestesia, e eu fui a última a chegar. E as mamães estavam vomitando, sabe? Tendo efeitos colaterais da anestesia. Eu também tive. Eu não conseguia respirar, eu me sufocava, vontade de vomitar e tal. E a gente procurava a ajuda da enfermeira que estava sentada cuidando da gente. Ela estava lendo uma revista, até lembro, até hoje. E ela falava, vocês estão tudo fresca, vai passar. Sabe, não estava nem aí pra gente. Foi super grossa e tal. E eu pedindo a Deus pra não morrer, porque eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei mal, eu tive muita tontura, eu pensei que eu ia morrer. O negócio ficou sério pro meu lado lá no dia, por causa da anestesia. Aí depois eles descobriram que eu tinha alergia à anestesia geral. Foi o que me disseram. Então, eu não vi a Luana 3 dias, eu só fui ver 2 dias, eu fui ver a Luana no 3º dia, no finalzinho da tarde. O Iac tinha visto já a Luana. E o Iac já sabia do que estava acontecendo e pediu um quarto. Aqui, se você tiver condições, você pode pagar um quarto só para você e para o bebê. No quarto tem uma televisão, tem um banheiro e tem um armário onde você pode guardar as coisas. E daí eu fiquei sozinha com a Luana nesse quarto. Então, aqui no começo você não pode ter uma alimentação, nos primeiros 3 dias você come tipo mingau, quando você tem uma cesariana, você tem que comer mingau. Aí já no 4º dia eles te dão uma comida mais assim normal. Só que a comida do hospital não é lá essas coisas. Eu me lembro que na época o meu café da manhã era pão com uma manteiga ou um cremezinho na base de leite, chá ou então leite quente. O almoço era batata com algum tipo de carne, não tinha nenhuma salada, nenhum vegetal, nada. E à noite era um mingauzinho. No hospital era assim, nessa maternidade era assim. No 3º dia, eles me trouxeram a Luana para eu amamentar, eu já tinha bastante leite. E a Luana ficou comigo mais ou menos uns 10 minutos num peito só, sabe? Aí veio uma enfermeira que cuida lá dos recém-nascidos. Eu não sei o nome, eu vou botar aqui na tela, mas eu sei que vocês estão me entendendo. Tirou a Luana, a força do meu peito, e levou. E eu falando com ela no inglês, meio que no croata também, misturando tudo. Eu fiquei muito nervosa, porque eu achei um absurdo a enfermeira vir, nem tocar nem bater na porta, entrar no quarto, pegar a criança, levar, sabe? E eu fiquei revoltada. Eu tentei, mas eu não conseguia levantar da cama por causa dos pontos. Tinha inflamado também, porque uma enfermeira foi me dar banho e me levantou à força nossa, ela só jogava água em cima de mim. O Iac estava perto, conversando com ela, ela ignorava o Iac. A minha experiência não foi boa. Foram todos grossos, ignorantes, faziam as coisas à força e não gostei nada. E eu não recomendo para ninguém ter filho na Croácia, quem estiver por aqui, no hospital, maternidade pública. Então, meus pontos estavam, né? Ela não fez o curativo como devia, então os pontos ficaram inflamados. Eu não consegui levantar da cama. O que eu fiz? Pedi, na época eu tinha celular, liguei pro meu médico, o médico ligou pro hospital, deu sermão lá na equipe lá e as coisas começaram a ficar um pouco melhores. Toda vez que eu tinha que dar mamar pra Luana,
A enfermeira esperava ela terminar de mamar para levar ela. No quarto dia, a Luana começou a ficar comigo o dia inteiro e a noite toda. Eu fiquei na maternidade pública mais ou menos uns 6 dias e meio. Já a gravidez da Melissa e da Kiara foi diferente. Eu tava já tranquila, morando aqui em casa, eu não tive problema nenhum. E as 2 gestações foram tranquilas, correu tudo bem. A da Melissa, eu tive tempo de descansar, eu não tive estresse, eu pude preparar o meu psicológico, preparar tudinho direitinho para a chegada da Melissa. E a gestação foi tranquila, a Melissa estava se desenvolvendo bem. E a Melissa nasceu com 50 centímetros e 3 quilos e 900. Lá pro final da gestação, lá para as 37 semanas, a Melissa... Na verdade, a Luana foi tranquila, não falei, a Luana foi tranquila a gestação toda. O que ela fazia, acho que era dormir só, né? Porque ela mexia aqui e ali, mas não fazia muita coisa, ela dormia mais. A Melissa, não. Desde o começo da gravidez, fazia já acrobacias dela, fazia um monte de coisa na minha barriga ficava toda torta, dançava, sei lá o que ela fazia, pulava. E a Melissa é hoje a mesma coisa na gravidez. Lá para as 37 semanas, a Melissa se enrolou toda no cordão umbilical e a gente teve que tirar a Melissa às pressas. Tava correndo tudo bem, a gente ia fazer um parto normal, eu já até tava começando a ter contrações e tal, mas ela se enrolou com quase 38 semanas. Aí o médico resolveu fazer uma cesariana de emergência, porque a Melissa já estava em sofrimento e tinha mecônio no líquido amniótico. A Melissa foi tirada às pressas, ela se enrolou, diz o médico, o cordão umbilical umas 4 vezes no pescoço e no tórax. Então ela estava já tendo uma arritmia e já estava ficando complicado, sabe? E o médico ficou com medo, a gente tirou ela às pressas. E eu tive a Melissa nessa maternidade particular com esse meu médico. Lá eu também fiz o acompanhamento nessa maternidade. E as pessoas lá, as enfermeiras lá, a equipe toda fala inglês, mas eu já estava segura em falar o croata, então eu me comunicava no croata. Eu nunca tive problema nenhum. Sempre tive o apoio deles 24 horas por dia. Tem um número de telefone onde você pode ligar a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Eles te ajudam, eles te orientam. Então, eu tive o meu acompanhamento na gravidez da Melissa. Foi bem tranquilo. E depois que eu tive a Melissa, eu ainda tive 2 meses um apoio da maternidade do meu médico. Na gravidez da Kiara, também foi assim, foi tranquila, apesar da Kiara ser muito grande, a minha barriga ser muito grande, e eu ser sozinha com as meninas aqui, eu tive que fazer bastante esforço e tal. A Kiara nasceu com 54 centímetros e 4 quilos e 600. A Kiara nasceu muito grande. O parto teve também que ser uma cesariana, porque eu já tinha 2 cesarianas. Na época que eu fui ter a Kiara, eu comecei a sentir lá para as 37 semanas também, as 37 semanas, bastante contração. Daí, mãe sente, né? É muito incrível a gente, mulheres, mães, gestantes, como a gente sente as coisas. Eu senti que naquele dia era para eu ir de imediato para a maternidade, porque eu senti que alguma coisa não estava bem. Eu tinha bastante contração, doía muito, mas não estava na hora. Então, o que eu fiz? Eu peguei a bolsa que já estava pronta, a gente foi correndo para a maternidade e chegando lá o médico viu que a minha cicatriz da cesariana anterior, da Melissa, já estava se arrebentando. E o médico disse para mim que se eu esperasse mais algumas horas, eu correria o risco de arrebentar tudo e de acontecer... Não posso falar aqui agora, mas vocês estão me entendendo, né? Então, nesse dia que aconteceu o parto, o médico fez uma cesariana, eu tive a Kiara. A Kiara nasceu saudável e toda gordinha, fofuchinha.
E eu tive muito apoio, foi tudo bem tranquilo. Ele não me deu anestesia geral, nem no parto da Melissa, nem no parto da Kiara. Eu tava acordada, o Iac tava comigo no parto delas. O Iac quase, nos três partos, o Iac quase desmaiou. Ele teve que tomar calmante, o médico tirou ele da sala até do parto pra ele, né, se acalmar um pouco, deu um calmante pra ele, porque ele queria muito fazer parte do parto. Então, a gente viu a Melissa assim, né, e a Kiara logo, né, eles tiraram a Kiara da barriga e mostrou pra mim, pro Iac, tirou a Melissa da barriga e mostrou pra mim, pro Iac. Então, lá você tem um contato com seu filho, com seu bebê, desde sempre, desde que eles tiram da barriga, eles levam, fazem o exame que tem que fazer, limpam o bebê, dão banho no bebê, depois trazem pra você e o bebê fica com você o dia todo, a noite toda. Mas se você escolher deixar o bebê na salinha lá onde ficam os outros bebês com as enfermeiras durante a noite, você também pode. Mas eu escolhi ficar com as meninas logo de imediato. Falei, não, quero que as minhas filhas fiquem comigo. Eles respeitaram, deixaram. E só levavam quando tinha que fazer alguma coisa, algum exame, dar banho. E eu já podia logo dar de mamar para as duas. Então foi diferente a minha experiência numa maternidade pública e na maternidade paga. Lá as refeições são como se você estivesse no paraíso. É sushi, é muita coisa gostosa, muita coisa boa. Quando dá umas 8 horas da manhã, já vem a enfermeira com um carrinho enorme com um monte de variedade. Tem cereal, tem pão, tem muita coisa, gente. É difícil aqui falar o que tem, tudo que tem pra vocês aqui. É muito difícil, tem bastante coisa. Então você tem o direito de escolher. Tem vegetais, tem frutas, tem sucos, tem leite, tem um monte de coisa. É claro que depois de uma cesariana, lá também tem esse período que você não pode comer nada, só tipo um mingau, que são 2 dias. Daí o 3º dia você já come normal. E são 4 refeições ao dia, você pode escolher. Eu tinha 3 cardápios todo dia para escolher qual almoço que eu gostaria de ter e a janta. E eles sempre com cuidado, sabe? Sempre tomando conta, sempre aparecendo, batendo na porta, precisa de alguma coisa, você quer alguma coisa, tá tudo bem. Então, eu me sentia como uma rainha nessa maternidade. É isso, essa foi a minha experiência com as minhas 3 gestações. As 3 nasceram aqui em Zagreb. E até hoje, esse médico me acompanha quando eu tenho que cuidar da saúde feminina, é ele que me acompanha. A gente não teve a alegria da família, o que eu senti muito aqui, é que no Brasil as famílias se fazem chá de bebê, se reúnem, fazem almoço, churrasco, se alegram. Quando a gente foi dar a notícia, quando o Iac foi dar a notícia para a família dele, ele primeiro deu pra mãe, a mãe falava, não fala nada pro seu pai, não. Aí quando o Iac foi falar pro meu sogro, o Iac não, eu também fui. Quando a gente foi falar pro sogro, o sogro falava, não fala pra sua mãe, não fala pra sua irmã. E aí a gente não recebeu em nenhuma gravidez, nenhuma gestação, o parabéns, a alegria, o sorriso. Na minha experiência foi diferente, né? É claro que eu acredito que não são todas as famílias assim, mas a gente não recebeu nenhum parabéns, nenhum sorriso por estarmos grávidos. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. Viemos comemorar o aniversário do Iac. Hoje é aniversário do Iac, a gente veio almoçar. Nada especial, a gente não vai pedir nada especial. Geralmente quando a gente vem nesse restaurante, a gente pede sopa de cogumelo, que é uma delícia, gente. É uma das minhas favoritas daqui. Tem a sopa de vitela, que a gente dá para as meninas, que é a favorita delas.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho. Olha só, é bem cremosa. E aqui tem vários tipos de cogumelo. Iaque é carnívoro. Olha o que Iaque pediu. A batata é pra gente. Ele pediu arroz. Fala. Fala. Ele pediu arroz, ó. Meu Deus do céu. Esse aqui é o Zagrebački. É tipo um empanado de frango recheado com presunto e queijo. Tá vendo dentro, gente, como é? A Kiara hoje tá estressada. A gente aperta assim, ó. Quando eu fui cortar, aí o queijo tá derretendo. Esse caldo aqui, ó, é do pedaço de carne. Aqui é temperado, a batata é temperada com cebola e azeite. Aqui tem muitas especialidades, sabe? Tem pratos da estação e tem variedades de pratos típicos daqui da região. A gente não pediu o menu infantil porque é sempre o mesmo, sabe? Aqui não tem muita assim variedade de menu pra criançada. Tá bom, Kiara? Você não quer tirar o óculos, não, Kiara? Não tem sol aqui dentro. Ah, você quer parecer chique? Tá vendo, gente? Ainda sobrou. É muita comida. Eles colocam bastante batata. Detonou a carne. Só sobrou o osso. Iaque é carnívoro, como eu disse. Messos deve-se. Iaque é do grupo sanguíneo O. E todas as pessoas do grupo sanguíneo O têm que comer carne. O almoço estava simples, mas estava uma delícia. Agora a gente vai levar as crianças para gastar energia na neve. Esse restaurante está sempre cheio. Tem sempre bastante gente. Get in a car and drive someplace far. Yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. Gente, trocamos de roupa e fomos parar num shopping. Daí, minhas filhas viram uma loja de brinquedo. E quando isso acontece, eu só tenho dor de cabeça. Porque é bem atrativa essa loja de brinquedo que a gente tá agora. Tem bastante coisa, é tudo colorido. E as crianças ficam doidas, sabe? Quem tem filho aí também passa por isso? Ah, Eu gosto, é meu preferido. gente, olha quanto custa uma banheira. É 84 euros, 640 kuna, né? Dá pra ver aqui, ó, o preço. Vocês acham caro? Eu me lembro que quando a gente teve a Melissa, a gente teve que comprar tudo de novo, né? A gente gastou uma fortuna. Ter filho aqui na Croácia é muito caro. Aí, aqui, ó.
Tá louco. Quer mais filho, não. Tá bom. 3 tá muito bom. Encontramos mais um filho. É um número muito bonito, sabe? Encontramos mais um filho, mãe. O que vocês acharam aí? Ai, meu Deus do se céu. apaixonou pro bebê. Eu quero Ai, olhar, coloca mas- o bebê aqui de volta, Kiara. Coloca o bebê de volta, Kiara. As cadeirinhas de colocar no carro, ó. Vamos ver quanto que é uma. Vou na cabeça. Dá, não, dá. Uma cadeirinha, ó, essa aqui, por exemplo. Ó o preço. Gente, esse piniquinho aqui é aquele simples clássico, né? Ó o preço. Cadê o preço? Aqui, ó. Sem cuna, 13 euros. Meu Deus do céu, quero não. Estão perguntando se quer mais irmãos. Tá doido? O que tá no homem hoje? Ah, eu nem tinha percebido, olha só. Eu acho que isso daqui é aquele piniquinho pra menino, né? Faz xixi aqui, ó. E... Olha! Eu nunca tinha visto, primeira vez. Essa aqui foi a primeira caminha das meninas, da Melissa. Na verdade, da Melissa. A Lona tinha berço. Essa é aquelas caminhas que ficam pertinho da cama. A Melissa teve, depois a Kiara usou. Depois a Kiara usou. Olha o preço de uma caminha. Essa daí? É? Super. Já a minha casou com uma branquela. Tá vendo? O Iac tinha que ter casado com uma negona bonita. E eu sempre quis ter, eu sempre fui apaixonada pelos olhinhos puxadinhos, né? Aí, olhinho puxadinho. E pro Iac, ó. Mulata, né? Essa negona mesmo, essa negona bonita mesmo. Eu sempre quis ser nega, gente. Nasci branquela, mas eu sempre quis ser... ter o cabelo assim, ó. Eu sempre quis ter um cabelo assim. No tempo de escola, na minha turma, tinha bastante criança de cor e eu era a única branquela de cabelo cacheado, louro. Aí eu ficava olhando, sabe? Eu sempre quis ser assim. Achei um primo do Iac aqui, ó. Iac, olha só o cabelo do Iac. O cabelo da preguiça, o pelo da preguiça. Tem alguma semelhança? Gente, a gente tá indo pra casa. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. I'll have your back if you'll have